pontos em comuns do médico de sucesso. Visão clara, falta visão, porque a visão é mais valiosa que qualquer poder. O médico muitas vezes chega até mim com falta de clareza para onde quer ir. Servir ao próximo, servir até constranger, construção de uma marca forte, irresistível, posicionamento, vendas. Só o fato de você entrar nesse ambiente já te quebra muitas crenças, porque a gente traz crenças não só como médicos da faculdade, a gente traz crenças familiares. E aí o fato de você quebrar essa barreira, dando esse passo, estando nesses ambientes, já te movimenta e aí você prospera. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais esse episódio aqui do Empreendedoc Podcast. Só que esse não é um podcast. Eu ia falar, esse não é um podcast. Não é um podcast, mas é tipo um podcast. A gente tá no canal do YouTube que tem um podcast, então as pessoas precisam começar com esses discursos. Na verdade, tô brincando porque a gente tá em estúdio aqui, gravando o Empreendedoc Podcast, mas a coisa começou a ficar boa. Eu tô com plateia, eu tô com um auditório aqui, e a coisa começou a ficar boa. Eu trouxe um convidado aqui pra sentar do meu lado. E em vez de gravar um podcast tradicional que você está acostumado, a gente vai inovar. Vai ser um Q&A. Então vai ser uma sessão de perguntas e respostas. Então eu tô aqui com um médico, sentado que assistiram as gravações do podcast de hoje. E eles vão aproveitar para sabatinar a mim. Só que eu não sou tonto, não quero ficar sozinho aqui. Trouxe a minha CEO, sócia, CX, esposa, namorada, amiga, minha melhor amiga disparado, mãe dos meus 3 filhos, sabe tudo de empreendedorismo, gestão, casamento, família, produtividade. Doutora Thaís Bert. Nossa, que bio, hein? Vocês viram que não tava nem escrito, né? É bio do coração. Que lindo! Obrigado, meu amor, por ter aceitado. Obrigada, amor. Imagina. Vamos servir? Tamo junto sempre, né? Sempre. Vamos servir. Então bora servir. Bora. Galera, é o seguinte, qual vai ser a dinâmica? O povo aí, da edição, tá com o microfone. Vai ser por ordem de levantada de mão. Levanta a sua mão, faça a sua pergunta, se apresenta, tá? Ah, mas eu já me apresentei no podcast, não tem nada a ver, as pessoas não assistiram. Então se apresenta de novo. Se apresenta, pergunta. Acho que quem não me conhece vai ver, o que é esse maluco, né, cara? Vocês estão me achando muito maluco, não, né? Se apresenta, pergunta, fala, Neto, Thaís, queria saber isso. Qual que é o assunto que vocês podem perguntar? Tudo. Vocês podem perguntar de gestão profissional de consultório. Vocês podem perguntar tudo sobre habilidades empreendedoras. Comunicação, liderança, produtividade, vendas, mentalidade. Vocês podem perguntar sobre infoproduto. Neto, eu quero saber sobre construção de infoproduto, quero saber sobre construção de mentoria, eu tenho esse interesse, eu quero construir um braço educacional dentro da minha empresa, do meu consultório. Eu quero ser um maluco, quero construir uma startup. Mentorias. Então pode começar. Esses assuntos são todos assuntos que fazem parte da formação da Empreendedoc. Então a gente domina bastante, senão não existiria Empreendedoc. E vocês podem perguntar de família. Podem perguntar de rotina, de produtividade. Vocês podem tirar curiosidades. Eu sei que vocês têm curiosidade. Pô, mas como é que o Neto dá conta disso? Como é que a Thaís faz isso? Na prática, como é que é o bastidores? Eles namoram, eles se beijam? Tudo isso vocês podem perguntar. Tá? Eles comem, Eles comem, vivem. dormem. Aí a gente pode falar a história bonita ou a verdade. Então, tudo vale, tá bom? É livre mesmo, é leve. Livre e leve, tá bom? Fiquem tranquilos, não fiquem envergonhados de perguntar. Podemos? Gostam desse formato, um Q&A? É tipo um hot seat que a gente faz online, só que presencial. Então, bora. Mentorados podem perguntar? Podem também. Vamos dar espaço para as outras pessoas, mas podem, tá bom? Porque eles são meio gulosos, tá, gente? Eles são meio ocupação, assim, eles gostam. Podemos começar? Gente, se eu vou contar uma coisa pra vocês. Se ninguém levantar a mão, o que vai acontecer? Não vai ter episódio. Entendeu? Então vai, começamos. Vai lá. Pode? Fala alto pra todo mundo te ouvir. Bora. Fabiola, hepatologista em Santos. Show. Alguns poucos anos de formada e entrando nesse mundo aí também do empreendedorismo, enfim, né, com uma clínica de 1 ano e meio mais ou menos em pé, graças a Deus e ao meu esforço e à família. E eu queria saber de vocês uma coisa prática no primeiro momento, tá? Bem de gestão aí. Colaboradores, porcentagem, divisão, como é que é feito isso? Colaboradores médicos. Isso, médicos. Tá Médicos e nutricionistas. Tá. Na prática, existem 3 formas de você construir esse ecossistema de colaboradores. 3 formas, estou querendo dizer no sentido de repasse, tá? Acho que é esse o assunto, é a parte financeira.
Existem 3 formas de você estruturar isso na sua clínica. Você pode fazer, a primeira forma seria um formato coworking puro. Coworking puro, entenda-se um aluguel. Você vai ceder o seu espaço para outro médico estar lá dentro e usar o espaço. Cuidados com isso. Primeiro, a precificação, né? Não é o que você acha, nem quanto custa na clínica do coleguinha. É quanto custa a sua hora-sala. Você precisa ter um cálculo bem feito, bem estruturado de hora-sala, senão eu já vi, tá? Se eu tô contando, né? Me trata essa frase. Se eu tô contando, é porque acontece. Já vi e tá pagando para ter um colega trabalhando para você lá dentro. Então, você precisa calcular a sua hora-sala bem direitinho. É justo que você coloque uma porcentagem em cima disso também. Porque, às vezes, nós médicos, que vamos trazer médicos como clientes, a gente tem de qualquer forma que seja, a gente tem um conceito de não querer explorar. Porque a gente se vê. Passei por isso, já passei, já comecei, etc. E é justo que a gente não pense assim. Mas eu quero trazer uma visão agora como uma empresária. Tô falando para empresária. O risco também está em você. Você tem que entender o tamanho do seu risco. E por isso que é justo você cobrar. Porque as pessoas não querem passar pelo risco que você está passando. Vou falar menos metaforicamente, mais prático. Quais são os riscos que você tem? Um processo trabalhista, uma queda do telhado, uma secretária que engravida, um processo civil. São riscos grandes que o empresário assume. Fora que você se descapitalizou para ter aquele lugar que poderia estar muito tranquilamente dentro de uma XP da vida e você está rentabilizando aquilo. Então tudo isso é risco para quem quis assumir. E tá tudo bem, não tem certo ou errado, mas você quis assumir, eu também quis assumir. E eu gosto desse formato de trabalhar, porque tá em escala. Então tá tudo bem, tá? Primeiro se cura disso. Pode cobrar com vontade, porque as pessoas querem pagar, porque elas não querem assumir aquele risco. E é justo. Então o primeiro formato, coworking. Desvantagem do coworking que ele tem um teto. Mais ou menos. Perto, eu te ajudo a dar uma melhorada nesse teto. Porque, em teoria, tem um teto básico que é, tenho tantas salas, tantas horas-salas. Se eu alugar por tanto, eu sei quanto eu vou ganhar no máximo se tiver 100% de ocupação. Inclusive, você tem que calcular esse break-even. Esse break-even que a gente chama é o ponto de equilíbrio. Quantos por cento eu preciso ter ocupado no meu consultório, na minha clínica, para saber que eu atingi o meu break-even. Significa as contas estão pagas, a partir daqui dessa ocupação é tudo lucro pro sócio. Porque você como dona, como sócia, você está construindo um espaço para ter dividendos, para ter distribuição de lucro. Só que em coworking tem um break-even claro. De acordo com o custo versus hora-sala, você tem uma porcentagem de ocupação. E aí você atinge, você tem que saber esse número, tá? Isso é a sua North Star Metric, inclusive. É a sua métrica maior que você tem que perseguir. Gente, funcionários, temos um custo fixo de R$100 mil aqui na clínica. A gente está cobrando uma hora-sala do médico R$200 a hora. Qual que é o meu break-even? A gente precisa de 56% de ocupação. Abaixo disso, estamos tomando prejuízo. A partir daqui, começamos a ganhar dinheiro. É claro que se você atua na parte executora, ela está fazendo cálculo, ela pegou a calculadora. Se você... Depois você vai pegar a gravação também. Se você é executora, se você também está no operacional, é óbvio que o dono do coworking, no operacional, ele ganha... Se as contas se pagam, ou proximamente se pagam, ele tem um consórcio de graça, vamos entender assim. É ganho também. Outra forma que você pode fazer é parceria. Significa o quê? O médico vai atender na sua clínica e vai ganhar em porcentagem do produzido. Certo? É importante também ser generoso, mas nem tanto, porque senão você toma prejuízo. Até a parceria também tem um break-even, né? Então, se você não cobrar direito... Esses dias eu peguei um médico meu que estava pegando para a clínica 30%. Eu falei, olha, nem precisa entrar no seu negócio. Olha lá. Ele levantou a mão, já vou salvar. Vou dar ROI hoje aqui, ó. Depois você pode passar e fazer o Pix para um médico cobra 30%, 40%. Não precisa entrar no seu negócio. Lógico que isso é uma coisa que tem que fazer uma análise financeira mais profunda. Mas eu não preciso entrar no seu negócio para ter certeza que 30%, 40% você está tomando prejuízo. Sim. Sem reduzir impostos? Putz. Vamos fazer o seguinte, passa o seu endereço que a gente vai todo mundo trabalhar lá. Agora. Com certeza. Gente, fechem os seus consultórios e vão trabalhar em Santos a partir de agora. Porque você certamente está tomando prejuízo. Você tem que pensar que você tem que passar uma porcentagem, né? Deduzido pelo menos da segunda... Você tem que ir para a segunda linha da sua DRE. Sim. Ali. Você tem que tirar os impostos do jogo. Esse dinheiro não fica para você nem para o médico. Fica para ninguém, fica para o governo. Sim. E não vou falar de política aqui.
Certo? Então esse é um formato, parceria, porcentagem do produzido, calcular bem essa porcentagem. Tem a vantagem de ter mais exponencialidade. Existe esse termo? Exponencialidade? Existe, porque se a pessoa cresce, você cresce junto. Então é muito interessante, às vezes pode ter um formato híbrido, né? Meio co-work, meio... Você identifica uma parceira que cresce, então você vai trazer a Ju para atender para você. Pô, a Ju tem potencial. Ela vende procedimento, ela vende programa de acompanhamento, ela é uma médica excelente, maravilhosa. Você pode trazer a Ju para trabalhar com você e se ela cresce, você cresce junto. Então não tem o teto que o coworking tem, um teto mais rápido. É importante nesse modelo de produtividade você ter bem claro ali os seus custos, né, do seu faturamento, que entra, o que sai, o valor da sua hora-sala, tudo para você também calcular até o limite que você não paga para o médico trabalhar para você. Porque às vezes você cria planos de bonificação. Isso a gente passou pela clínica por isso. Foi uma reunião que eu nunca esqueço. A gente ficou até 2 da manhã em casa, fazendo uma reunião com o nosso BPO financeiro, porque a gente queria criar plano de bonificação para os médicos parceiros. E aí a gente tinha que saber o limite. Eu não posso bonificar até quando? Até quanto eu tô pagando e tô deixando de ganhar dinheiro, né? E é importante essa questão, esse coração de mãe que quer acolher, porque nós médicos, quando trabalhamos, eu trabalhei, logo que eu me formei na Dermato, eu trabalhei muito em outras clínicas com a produtividade. E muitas vezes eu me sentia explorada. Você tem essa sensação? E quando a gente abriu a clínica e decidiu ter médicos parceiros, a primeira coisa que eu falei para ele foi, gente, eu quero que eles tenham clareza, porque eu não tinha essa clareza nas clínicas que eu trabalhava do quanto eu custava para eles. Porque o médico que trabalha na sua clínica tem um custo para você. Eu não tinha essa clareza. Quando você vira empresário, que você tem essa clareza, por isso que é importante a questão dos dados, você ter realmente dados bem definidos, tudo. Você tem que ter as anotações, as suas planilhas, né? Tudo muito detalhado, porque aí a gente sempre na nossa clínica passou essa transparência para os nossos médicos colaboradores. Isso é muito bom. Isso é muito bom como estratégia de retenção também, porque essa comunicação clara, abrir o jogo. Lá na clínica as pessoas sabem claramente, assim, eu falo para os funcionários, inclusive. Não só os médicos, como os funcionários. Eu trago essa visão, eu não estou dizendo que todo mundo faz isso, mas eu acredito nisso. Os funcionários sabem quanto custa. Vão pedir aumento de salário, mas eles sabem quanto custa o imposto. Quanto a clínica pagou de imposto aquele mês. Então, trazer essa visão, trazer essa clareza, traz confiança. Desde o começo cria isso. Porque é muito ruim para o dono de clínica o churn. O churn, aquela troca, aquela reciclagem de médico toda hora. Porque isso não é saudável para o ecossistema. Não se constrói um ecossistema, o paciente não cria vínculo, né? Então esse é o segundo formato. E o terceiro formato é um formato híbrido, que você, no tempo do próprio médico, ele tem um custo fixo, que pelo menos custeia a hora-sala. E a partir de um número, você pode começar a cobrar porcentagem do produzido também. Isso é legal, que o cara tem uma segurança inicial, e se ele explode, você explode junto. Vantagem dos parceiros é essa, né? Você consegue crescer mais, mas também tem desvantagens, né? Uma delas é que se a pessoa fecha a sala, se a pessoa falta, se a pessoa tira férias, se a pessoa cansa, se a pessoa cancela mesmo no dia, você toma prejuízo porque essa hora da sala custa. Sim. Então, a sua hora da sala, vou te fazer um cálculo, mais ou menos, a sua clínica, uma clínica de padrão normalzinho, assim, bem tranquilo, um período de 5 horas, deve te custar, só custo, pelo menos, vocês vão se assustar um pouco agora, custa pelo menos uns R$400, cada 5 horas. Então, você tem que pensar assim, o dia que o médico falta, você perdeu R$400. Se ele faltou o dia inteiro, você perdeu 800. Se você tem uma sala vazia, você está perdendo 800 todo dia. Se ele tirou férias um mês, 15 dias... Se você não abre sábado, porque o aluguel paga sábado, o condomínio paga sábado. Bem-vinda, não costa a cabeça não. Não costa a cabeça não, porque calma, porque é saudável. Se você faz direito, se você faz profissionalmente, é um negócio próspero. Eu ganhei muito bem como dono de clínica, eu prosperei muito como dono de clínica, eu construí uma vida inteira com muito conforto sendo dono de clínica, com qualidade de vida, com tempo, ganhando sem estar. Sem estar, não, você nunca sai do operacional totalmente, você vai estar lá, você gere, você cuida, você treina as pessoas, mas, poxa, me trouxe até aqui. Eu não fundei a Empreendedoc porque eu estava mal como médico. Eu fundei a Empreendedoc exatamente no ápice. Tinha um consultório muito próspero particular, a Thaís muito próspera.
E uma clínica que se sustentava, eu tirava férias, tem até uma foto que eu conto essa história, eu ia pra Disney e precisava 15 dias, 20 dias, a clínica tava paga, não tinha prejuízo, e me pagava o meu salário de CEO, que era um bom salário. Eu tinha um salário de CEO, eu cheguei a um ponto de crescer e construir um salário de CEO, só por ser gestor, fixo. Faça chuva, faça sol, eu tinha um salário bom pro empresário, assim, né? É bom. Sim. E eu acho que o segredo também desse sucesso todo, mais uma vez, eu foco nessa questão da transparência, num bom relacionamento com os médicos parceiros e uma visão que eles tenham um plano de crescimento ali dentro também. Porque é o interessante que eles fidelizem, que eles peguem mais períodos, né? Então, isso a gente sempre deixou muito claro, né? A gente apanhou no começo, quando a gente começou com o modelo, e aí aprendendo. Não tinha ninguém ajudando. Né? No começo tinha muita rotatividade. Às vezes a pessoa pegava lá um período na semana. Ah, para mim não tá indo bem, não tem... Vai paciente, eu chego aqui, falta... Tá, mas você não vai conseguir fidelizar os seus pacientes se você vem aqui uma vez por semana. Então, você vai... esse relacionamento com o médico parceiro, essa transparência é muito importante, que eles confiem em você, que ele não sinta essa exploração, tá? Que ele veja que é vantajoso para ele também estar lá dentro, porque ele não está tendo trabalho de dormir... Ele não acorda pensando todo primeiro dia do mês, a gente acordava negativo tantos R$1.000. Ele não tem ele dorme tranquilo e ele acorda tranquilo. Mas eu falo. A gente deixou isso muito transparente. E aí, eles têm esse plano de carreira, esse plano de crescimento, eles têm essa projeção, eles conseguem. A gente sempre trabalhou muito isso. Eu acho que isso foi um ponto chave, assim, de sucesso, da gente fidelizar os médicos conosco, sabe? Deles cada vez, não, eu quero de trazer o consultório deles, dos pacientes deles de fora para lá. Entendeu? E ter o propósito de ver o crescimento do outro. Isso é bem legal. Exato. Eu falei isso também, a Paty estava aqui agora. A Paty tem uma clínica de coworking, tem 2 clínicas e tem médicos aqui que são parceiros dela e que estão construindo um consultório próprio agora. É muito legal isso. Falei pra Paty agora no café aqui. É muito legal você ajudar a pessoa a crescer. Você não tem que limitar o crescimento de ninguém. Não. Ajuda. Você tá pronto? Você quer encarar esse risco? Que bom, então vamos, te apoio. Eu tenho uma médica que ficou na clínica um tempão. Ela construiu um consultório particular ali, uma endócrino, muito por transbordo de pacientes meus também, ela sabe bem disso. E ela cresceu. E olha que engraçado, como quando você é genuíno no propósito, ela cresceu a ponto de querer montar o consultório dela próprio. Ela montou um consultório dela próprio de endocrinologia no meu prédio e trouxe de sócia uma dermato. Eu, se sou mimizento, uma dermato no meu prédio. Pô, você tá aqui, sabe que eu tenho dermato aqui. Minha força da consultório é muito grande de dermato, né? Imagina. Super fiquei feliz, super ajudei. Continuei mandando meus pacientes. E hoje ela é mentorada da Empreendedoc, né? A gente cresceu muito. Ela teve um resultado absurdo com a Empreendedoc. Ela cresceu muito. Falei com ela essa semana, inclusive. E tá tudo bem, entendeu? Porque é legal você ver o crescimento do outro. Falei pra Paty, parabéns. Essa médica aqui decidiu sair do seu coworking, tá montando um consultório próprio. Que legal ver isso, né? Que legal para o dono também vivenciar. Então, trabalha desde o começo com esse propósito. Se eles ficarem, vai ser ótimo para eles. E se eles saírem, tá tudo bem também, entendeu? Show. Bem profunda a resposta. Vamos lá longe, né? Mas tá bom. Nossa. Oi, boa tarde. A minha pergunta... Eu sou Camila. Eu sou pediatra, endocrinologista, pediátrica também. A minha pergunta é um pouco mais pessoal e, na verdade, sobre a vivência de vocês e principalmente a sua em relação à maternidade e ao empreendedorismo e como lidar com isso, porque vocês falaram muito da luz no Carlos, né, da luz no Neto. E nós, como mulheres, e aqui a gente tem uma plateia bastante feminina, né, a gente sofre um pouquinho isso quando a gente vai falar de ter que se doar para investir e se doar para um empreendimento, né? Sim. E isso, às vezes, é muito complicado, porque como mulher e o meu marido não é médico, por exemplo, às vezes a gente não encontra todo esse apoio, esse suporte. Então, como você lidou com isso? Como você lidou com todos os desafios que vêm da maternidade, que é também um empreendedorismo, e o empreendedorismo médico. Camila, obrigado pela sua pergunta. Eu dei risada, Camila. Primeiro, assim, eu tenho uma audiência feminina grande, sabia? O meu Instagram, acho que é mais de 60%.
Acho que deu até 70%, né? Feminino no Instagram. Na mentoria também tem muita mulher. E é engraçado, né? Não vou mais botar você aqui, cara. Todas as vezes que eu dou palco pra essa mulher, tira o foco de mim. Eu gosto da luz em mim, Camila. Você pra mim. Tô brincando. E eu dei risada e falei, agora aguento, porque a resposta aqui eu já sei que vai demorar. Vou até pegar um café. Não, eu acho que é a tal da metáfora dos pratinhos, né? É o tal de busca do equilíbrio. Eu parei de sofrer com isso quando eu entendi que não existe esse equilíbrio. O fato da gente ir em busca dele é maravilhoso, porque isso mostra que a gente, né, é preocupada e quer dar conta de tudo. A gente não dá conta de tudo, a gente não vai achar esse ponto de equilíbrio. Eu acho que o que muda bastante e ajuda a gente a tentar equalizar, né? Eu aprendi essa palavra, equalizar, na verdade, que é igual na mesa do DJ, né? Do som, que você vai equalizando ali os tons. Eu acho que essa é a nossa vida, essa é a nossa filosofia, de você equalizar as coisas. Então, a gente, como mulher, tem nossos sonhos profissionais, tem os nossos sonhos pessoais. Nós, como casal, temos sonhos também como casal e como família. Então, primeiro tentar alinhar tudo. Eu acho que um alinhamento de casal em tudo é fundamental, acho que é a base. Então, dividir com o marido, com o parceiro, os seus sonhos. Ele divide os deles, vocês unificarem os sonhos de vocês, entender ali do momento. Como eu e o Neto, a gente tem a mesma profissão, é mais fácil, somos sócios da clínica, com certeza é mais fácil, porque o nosso sonho profissional está muito linkado. No seu caso, é entender ali o momento, quem que pode ir um pouco mais e quem tem que segurar um pouco mais. Porque na nossa mentoria também tem muitas mulheres que elas seguraram um pouco para que o marido pudesse alavancar na vida profissional, para depois elas irem seguir esse sonho profissional delas. Então, acho que um alinhamento de casal é fundamental, acordos, tá? Rotina, organização, uma rede de apoio, né? É imprescindível para a gente conseguir tentar equilibrar e dar conta das coisas, tá? Conversar também, ter acordos com os filhos, né? Falar para os filhos, mamãe vai trabalhar, vou ajudar pessoas, né? Colocar aquilo como você vai feliz trabalhar, como você está sendo também realizada, para que eles também tenham um orgulho e saibam que a mãe está bem, a mãe está feliz. Porque, como a Gê falou no podcast, se nós não estamos bem, a gente não está bem para cuidar dos outros. E é uma coisa bíblica. E aí, assim, isso independe de religião aqui, mas é bíblico, e isso funciona há mais de 2000 anos, que a mulher é o alicerce do lar. E assim, nós somos o alicerce do lar. Então, muito tempo eu cobrava muita coisa do Neto que não adiantava eu cobrar, porque era eu que tinha que estar ali a fazer, entendeu? A rotina da noite lá em casa eu entendi que é minha. Eu me estresso, eu me julgo, não sei o quê, mas eu cobrei muito dele e me pego cobrando ainda hoje também. Mas é minha, porque os meninos querem a mim, eu que boto essa ordem ali à noite. Então, eu acho que é isso, é você entender que, às vezes, você vai ter que dar mais prioridade para algumas áreas, tá? É óbvio que a sua prioridade ali são os filhos. Então, quando eles te demandarem, quando eles sinalizarem, e na nossa casa, por exemplo, eles sinalizam. Vocês estão mais ausentes, eles não falam com essas palavras, mas eles falam: mamãe, o que a gente vai fazer junto amanhã? Faz tempo que a gente não vai no cinema. Mamãe, deita aqui comigo para assistir um filme. Papai, desce para jogar bola comigo. Eles começam a sinalizar. E aí é você tentar organizar essa rotina, né? Colocar as prioridades, entender que vão ter intercorrências, vão ter imprevistos. E aí acho que nós como mulheres, a gente tem essa habilidade que os homens não têm. Não tem. Isso eu descobri recentemente, que isto é natural do cérebro masculino, entendeu? E eu também parei de brigar com isso. Diante do imprevisto, eles não têm essa capacidade
de resolver, de adaptabilidade que nós temos. Não é que eles não têm essa capacidade, mas a mulher tem essa capacidade, essa habilidade muito maior. Então, a gente, nos imprevistos, vai adaptando. Eu acho que a maternidade nos ensina muito essa adaptabilidade, né? E entender, eu ouvi também a metáfora dos potinhos. Você tem lá os potinhos, então, potinho família, potinho médica, potinho mulher, potinho esposa. O ideal é você ir jogando, alimentando os potinhos e entender que vai ter uma hora que você vai ter que deixar e você vai alimentar o potinho da família mais. Não, agora eu vou alimentar mais, assim, vou vestir skin médica, vou mais na minha parte profissional, né? Mas, no fim, a gente não dá conta de tudo. Eu acho que a gente se cobra demais. Nós, como mães, nos culpamos demais. E uma coisa que me ajudou muito nesse processo inteiro foi, primeiro, me manter no centro. Então, o meu autocuidado, eu não abro mão do meu autocuidado físico, do meu autocuidado mental que eu fui atrás. Porque a gente também, às vezes, com essa sensação de ter que dar conta de tudo. É a Mulher Maravilha, não vou pedir ajuda. Eu me acolhi no momento ali que eu vi que eu não precisava dar conta sozinha. Ninguém esperava isso de mim. A gente, às vezes, tem uma mentalidade, um pensamento que as pessoas esperam isso de você. Na verdade, não. Eles não esperam isso de você. Tá tudo bem você falar, agora eu não consigo, eu não posso, tá sobrecarregado para mim. Então, eu fui atrás, eu fiz terapia, procurei minha psiquiatra, que eu não largo. Eu falo, gente, eu largo qualquer coisa, mas a minha psiquiatra e minha terapeuta, eu não largo. Por quê? Porque é isso, o autocuidado. Você vai trazendo as coisas para sua consciência, se autoconhecendo, tendo uma saúde mental, uma saúde emocional em dia, focar no pilar de espiritualidade, para mim também foi assim um marco que me ajudou demais. E entender que a gente também vai ter surtos. Eu tô no climatério, gente. No dia que caiu a ficha que eu tava no climatério, para mim foi duro. Entendeu? Foi assim, uma negação, né, amor? Eu passei por uma fase difícil, junto com tudo isso. Hoje eu falo que eu tô na melhor fase da minha vida, entendeu? Hoje eu me sinto bem fisicamente, me sinto bem emocionalmente. A gente tá na melhor fase do casamento. Mas eu acho que a base... E com a minha terapia hormonal em dia. Eu tô com a minha terapia hormonal em dia, minha terapia tá em dia. Mas eu acho que é isso. Primeiro, a gente se manter no centro do autocuidado. Esse alinhamento de casal, para resumir, né? Autocuidado, alinhamento do casal, acordos, tá? Rotina, organização, tá? E rede de apoio. Isso já ajuda muito a gente a tentar equilibrar as coisas. E eu colocaria nessa organização que você falou uma coisa por onde você começou, que é entender e se perdoar. Nem tudo vai estar sobre equilíbrio o tempo todo, entendeu? Acho que eu percebi muito isso nítido na Tá, que quando ela se perdoou para não dar conta de tudo a todo momento, ela mudou muito para ela. E, amor, te ver falando é incrível para mim, assim. É fácil de entender porque a empresa Doc dá certo, né? Assim, tá super incrível. Muito bom, muito bom. Acho que ela queria perguntar. Já? Era pra Thaís a pergunta também? Pô. Bom, vou sair daqui então, vou sentar lá. Tem mais perguntas? Mais perguntas, gente? Não tem? Pode, sim, lógico que pode. Pode. Aí, ó. Meu nome é Sara, eu sou dermatologista. E você deve ter bastante tecnologia, né? Eu gostaria de saber como que você elege a hora de comprar uma tecnologia para sua clínica. E quando você tem pessoas que trabalham com você e a tecnologia tem ou não consumível, como você faz esse repasse para quem trabalha com você? Bom, eu acho que o momento de você investir numa tecnologia,
quando você vê na sua indicação, na sua prática do dia a dia, eu comecei, acho que como a maioria das dermatos começam locando os aparelhos, né? E quando eu entendi ali que não era mais vantajoso, numa oportunidade, a gente começou a investir em tecnologia. E quando agora, na clínica, com outros médicos trabalhando, a gente tem a vantagem disso. Tipo, é muito melhor você ter a tecnologia ali quando você oferece o paciente, porque venda é aquecimento. Então, você vende um tratamento para o paciente, um laser, alguma coisa, uma tecnologia. Você não tem um aparelho ali, esfria, ele chega em casa, tem o IPTU que chegou, ele vai cancelar, né? Assim, eu passei muito por isso. Então, chega uma hora que eu falei, não, eu acho que está na hora da gente investir. Investimos em tecnologia com médicos parceiros. A partir do momento que depois eu queria outras tecnologias, aí eu já nem locava mais, a gente já ia direto em busca do investimento. Mas aí vai muito do perfil, do seu público, né? Eu trabalhei, por exemplo, numa clínica que toda tecnologia que era lançada, principalmente dessas que tinham um marketing muito forte, ela comprava. E era uma clínica com outro perfil da minha, um outro perfil. Então, assim, toda a tecnologia com esse marketing forte, ela comprava. Ela era uma das pioneiras daqui de São Paulo. E aí, ela já investia. E no dia a dia, a gente via que tinha um retorno rápido, sabe? Eu acho que é muito a questão do público que você atende, né? Do quanto você indica ali o procedimento. E eu acho que vale a pena, porque é uma coisa que agrega muito valor no seu consultório, né? O fato de você ter o tratamento ali na sua mão. E, lógico, né? Com muito benefício para o paciente. Eu acho que tem que levar em consideração nessa hora alguns pontos. Um desses é o perfil da clínica e público-alvo, né? Tem perfis de clínica que exige essa atualização contínua, porque o paciente que vai lá não busca o tratamento, vou falar uma coisa bem leiga aqui de dermato, tá? Não busca o tratamento do melasma, ele busca o Ultraform série 8 que acabou de lançar no mercado, porque ele acompanha isso. Exato. É um perfil de paciente que existe, né? Então, é uma clínica que... Essa clínica, de qual que ela está falando, e tem outras que a gente conhece, tem mentorados meus que têm esse perfil também. São clínicas que trabalham com o público que está atrás das inovações, da tecnologia, está indo... Nunca foi nosso perfil. A gente era mais o perfil do tratamento, dos pacientes mesmo, e pacientes que pagam bem, mas que não é esse perfil aí. Então, a gente não tinha esse padrão para comprar. Sim. A decisão de compra era, sim, a questão do aquecimento da venda, que muda completamente. E do ponto de vista técnico, assim, para você não errar, né? Na empreendedora que eu falaria, não faz nada sem falar comigo. Né? Eu falaria certamente isso, mas, assim, para você não errar, é lógico que você tem que considerar a subjetividade, que não é tão subjetiva assim, do aquecimento da venda. Isso é muito importante. Você pode colocar na sua balança isso, porque isso impacta muito. Impacta demais. Mas você tem que também profissionalizar essa compra, né? Você tem que entender o seu fluxo de caixa, você tem que entender a sua previsibilidade financeira, né? Porque a gente está falando aqui de tecnologia, que elas estão falando, eu conheço essas tecnologias que às vezes depende do que ela está pensando em comprar, pode custar 1 milhão. Sim. Tem tecnologia de 80 mil, tem tecnologia de 120 mil, tem tecnologia de 200 mil, tem tecnologia de 1 milhão. Quando chega essa ideia na Dermacor, eu falo, opa, calma aí, pessoal. Devagar. Por quê? Porque eu sou empresário e eu penso o quê? Eu não penso só no fluxo de competência, eu penso no fluxo de caixa. Eu tenho previsibilidade financeira adequada para poder fazer isso de forma direito, né? Então, você tem que botar isso na consideração. E, de novo, falando sobre gestão de indicadores que eu falei para ela, você precisa ter uma previsão de payback. Sim. A partir de que ponto eu vou ter retorno financeiro sobre isso? Essa é uma consideração importante, gente. Você é empresário, você não tá só para... É bonito ter um Ultraformer, é bonito, mas é mais bonito você ter retorno financeiro. Agora, é muito vantajoso, além de todo o benefício financeiro, benefício de tratamento para o paciente, resultado, tudo. É legal quando você adquire uma tecnologia que você tem... Isso te movimenta, né? É um combustível. Então, eu preciso fechar 5 por mês para quitar a parcela da minha tecnologia. A partir do 6º, eu sei que eu estou lucrando esse mês. Então, é essa gestão de dados aí que é super importante. Então, a gente tinha isso na cabeça. Quando a gente comprou a tecnologia e a gente negociou a tecnologia, é isso que ele
tipo, eu chegava pra ele e falava, eu quero o aparelho, eu quero o Ultraformer. Tá, beleza, o Ultraformer custa quanto? Quanto você cobra a sessão? Quantos você oferece? Qual que é a margem de conversão? Quanto você converte? Qual que é a margem do produto? Quantos Ultraformer você vai ter que vender pra gente pagar essa parcela? Então, você tem esse número na cabeça? Tá, então vamos movimentar. Então, você já começa o mês negativo. Você fala, eu tenho que pagar a parcela da tecnologia. Então, isso te movimenta muito. E aí, você, como vendedora, amadurece. Então, eu acho que isso é maravilhoso. O boleto movimenta. E a questão de médicos parceiros, a gente faz um cálculo de um custo operacional, tá? Onde no custo operacional a gente coloca uma hora-sala, a gente coloca a depreciação do aparelho, né? Então, por exemplo, tem equipamentos que têm consumíveis. Você coloca lá o valor consumível, você agrega um pouco mais da depreciação, do custo da hora-sala. E aí, na cobrança do procedimento, você tira esse custo operacional e repassa o restante. Você pode criar uma tabela. Quer dizer, no médico parceiro, aí fica uma porcentagem, aí você combina a porcentagem de repasse, se a médica for parceira dentro da sua clínica, você tira o custo operacional e aí você depois calcula a porcentagem que você vai repassar, que você combinou com o médico, entendeu? Essa que a gente sempre fez. Espetáculo. Nada a acrescentar, foi perfeita a resposta de novo. A Camila, acho que queria perguntar. Camila, quer perguntar? Vai, Camilinha. Gente, prepara mais uma pergunta aí, vai pensando, vai. Eu paguei o estúdio 4 horas para consumir. Eu sou Camila, sou cardiologista em Campinas. Neto, a gente tem... Neto e Thaís também, né? A gente tem as nossas crenças limitantes, o medo de não chegar lá, de não atingir o sucesso. Mas o que vocês consideram, assim, características imprescindíveis, até dos mentorados que atingiram as metas e as metas vertiginosas? O que vocês consideram, assim, características pessoais e profissionais imprescindíveis para a gente chegar lá? Boa pergunta. É boa pergunta e recentemente eu fiz uma avaliação sobre isso, Camila. Eu parei para pensar os pontos incomuns, assim, dos mentorados que tinham alta performance, para identificar isso. E aí, não para minha surpresa, eu encontrei pontos incomuns que estão incomuns em toda a história de sucesso, né? Acho que eu trouxe aqui uns exemplos hoje, né? E as pessoas... Eu reparo muito nisso, quando as pessoas que performam bem, que têm grandes resultados, eu gosto de reparar nelas, o que elas fizeram, as características delas, né? De mentalidade, de habilidades. E, de novo, invariavelmente encontro os mesmos pontos de intersecção, né? Então é muito inteligente a sua pergunta, porque se você não tem aquela habilidade, né? Ou se você não atingiu ainda esse ponto, você vai atrás disso, porque provavelmente ali está o caminho correto, né? É bem comum das pessoas de alta performance dentro da mentoria e do consultório de forma geral. A gente tem uma amostragem grande, então acho que minha amostragem é bem verdadeira. O primeiro ponto que eu vejo é visão. São pessoas que têm visão clara do que querem. É muito comum, gente, eu encontrar médicos para fazer reunião comigo, para entrar na mentoria, ou que já estão dentro da mentoria. E eu perco uma reunião inteira minha, que, assim, modéstia à parte, é muito valiosa. E não é que eu perco, é muito importante para a pessoa isso, mas eu perco a reunião para trazer clareza de visão. Eu não consigo nem progredir. Eu tenho uma metodologia de reunião individual, que eu tenho um passo a passo para seguir com todo médico. Passei isso com a Ju, por exemplo, já passei isso com ela. Eu com a Camila também. Você lembra disso, Camila? Eu falei, Camila, a gente vai ter que parar por aqui. Eu não consigo progredir o resto da reunião, de tudo que eu tenho para te ensinar, de tudo que eu tenho para planejar com você, enquanto eu não ultrapassar esse primeiro momento, que é a visão. Porque a visão é mais valiosa que qualquer poder. O médico muitas vezes chega até mim com falta de clareza para onde quer ir. Você pega o calendário do cara, da menina, do médico, e assim, é uma maluquice. Às vezes ele pega, segunda-feira tá de manhã num lugar, terça tá no outro, quarta tá no outro, quinta tá no outro, né? E às vezes no mesmo dia, na mesma manhã tá indo pro outro lugar, né? Isso aqui é cada 15 dias, isso aqui. Aí você olha para aquela agenda, e fala assim, cara, você tem que ter clareza para onde você quer ir. O que você quer? Todos esses projetos, tudo isso que você tá fazendo no seu dia a dia, na sua vida, quais, né? A gente fez isso, né, Camilinha? Qual tem sentido com o que você quer? Qual que não tem? Qual que aqui tem retorno financeiro, qual que não tem? Qual que tem apelo emocional, qual que não tem? Mas principalmente, qual que tá congruente com a visão? E os médicos muitas vezes não sabem nem para onde querem ir.
Então, é nítido que um ponto de intersecção das pessoas de sucesso, as pessoas que já têm, ou no decorrer da mentoria, adquirem essa visão. Eu quero isso para minha vida. Eu quero chegar nesse lugar. O segundo ponto que eu vejo muito em comum das pessoas de sucesso, e é uma linha que eu sempre acreditei, você já imagina que eu vou falar sobre isso, é um jargão da mentoria, são as pessoas que servem ao próximo. Eu não consigo ver medicina sem servidão. Eu não consigo ver nada sem servidão, na verdade. Nenhuma profissão sem servidão, sem amor. Pô, a gente tava aqui com o cara da produtora, o cara chorou aqui pra conversar com a gente. Então, assim, servir ao próximo é um negócio que nunca vai ser substituído. Servir até constranger, que é nosso jargão da Empreendedoc, é o meu lema de vida. E eu vejo que isso é comum às pessoas de sucesso. Outro ponto que é comum às pessoas que performam bem no consultório e que eu vejo em comum é posicionamento. Marca forte. Marca forte é uma coisa muito importante. Falei isso pro Gabriel lá fora agora, que se eu sou dono da EFAP eu ia fazer isso, e se eu sou dono de um consultório eu ia pensar muito forte nisso. Quando você constrói um posicionamento forte, uma marca forte, você fica irresistível. Você fica incomparável aos concorrentes. O seu preço fica supérfluo. Não importa o seu preço. A sua marca é forte, o seu preço é secundário. Então é comum aos médicos de sucesso que eu vejo as pessoas que pararam para investir em construção de marca. Marca pessoal. E quando eu falo de construção de marca pessoal, gente, eu não estou falando só do logo. Eu não estou falando só do seu Instagram. Também. Mas a construção de uma marca forte, ela passa muito, 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 sim, pela sua logomarca, pelo seu branding. Mas uma marca forte, ela tem um posicionamento forte. As pessoas chegam até a Empreendedoc e já sabem o que vão encontrar pelo meu posicionamento. Uma marca forte tem um posicionamento forte. Sabe, uma bandeira que você defenda. Um inimigo que você combata. Uma marca forte tem conteúdo relevante. O seu conteúdo tem que ser relevante para sua audiência. No online e no offline. Isso é construção de marca forte. Uma marca forte tem público-alvo definido. Não adianta você querer falar com todo mundo. Você não conta a melhor história para todo mundo. E quem quer construir uma marca tem que saber com quem quer falar. Quem quer construir uma marca tem que saber com quem você conta a melhor história, com quem você fala a melhor história, com quem você quer falar. E eu vejo médicos perdidos nisso, querendo falar com todos os públicos. Marca forte também frequenta ambientes fortes. Você é visto com quem você anda, como você se veste, com quem você fala, e isso constrói seu posicionamento, sua marca. Então importa sim, também, não é supérfluo. Então, um outro ponto em comum dos médicos de sucesso são médicos que constroem uma marca que te faça construir um abismo entre você e a concorrência. E aí, quem constrói esse abismo, que eu falei pro Gabriel fazer isso também, fica irresistível. Não importa se sua consulta é 1.000 ou 1.500, é a sua marca que manda. Então, Camilinha, eu certamente também pensaria por esse lado. E por último, um ponto em comum dos médicos de sucesso que eu vejo é desenvolver uma habilidade que o médico não tem, que não é nata, que é sofrida, que incomoda, que é vendas. Não tem jeito, você decidiu ser empresário, você decidiu montar uma empresa, pode te causar frio no estômago, pode te causar desconforto, as pessoas se mexem na cadeira. Mas é uma... Mas é uma habilidade, não tô nem falando de você, mas é uma habilidade necessária. É uma habilidade que muda o jogo completamente. Quando eu entendi o poder da habilidade chamada vendas, a minha vida mudou completamente. Meus resultados mudaram completamente. E eu vou falar sem medo de errar. E quem tá mais tempo comigo? Quem tá mais de um ano na mentoria aqui? Maíra. A G já vai dar quase um ano. A Ju foi e voltou. As pessoas que estavam na mentoria antes e estão na mentoria agora sabem. Eu trago muito esse tema hoje em dia. A gente acabou de fazer uma prática de vendas, inclusive na quarta-feira. Por quê? Porque eu percebi que a hora que eu coloquei isso lá pra dentro, o resultado da mentoria fez assim, ó. Os médicos, 100 mil, 200 mil, 300 mil, faturando recorde da vida. Nunca aconteceu isso na minha vida. O que tá acontecendo?
Habilidade de venda que eu tô desenvolvendo neles. Mentalidade. Mentalidade de venda. Prospecção. E aí muda completamente o resultado. É uma habilidade multimilionária, é a primeira e mais importante habilidade. Mais do que todas são importantes. Comunicação, liderança. A minha venda é o centro. Então, olha, tô dando uma entrega boa aqui, isso aqui eu tô falando, hein? Pontos em comuns do médico de sucesso. Eu certamente faria. Vou tentar ver se eu lembro o que eu falei, né? Olha eu igual o Gabriel aqui. Pontos em comum. Visão clara, falta visão. Servir ao próximo, servir até constranger. Marca forte. Construção de uma marca forte irresistível. Posicionamento, né? Que tá dentro do marca forte. Vendas. Habilidade de vendas. Esqueci alguma? Camila, bela pergunta, Camila. E eu acho, só complementando o que ele falou, que o primeiro passo que você já deu é estar nesse ambiente. Só o fato de você entrar nesse ambiente já te quebra muitas crenças. Porque a gente traz crenças não só como médicos da faculdade, a gente traz crenças familiares. E aí o fato de você quebrar essa barreira, dando esse passo, estando nesses ambientes, já te movimenta e aí você prospera. Ô Camila, posso fazer uma pergunta pra você? Você tá há quanto tempo na Empreendedoc? Bem pouquinho, 3 meses. Foi um passo de fé grande? Enorme. Não foi tipo, não é herdeiro. Meu pai me empresta aqui 200 mil, 300 mil, 500 mil, eu tô dentro. Hã? Foi um passo de fé grande. E ela Juntos. tem filho, e tem uma neném pequena, né? A Cá. Camila, e uma construção, né? Construção de um consultório de convênio particular, cidades diferentes, enfim. Nem vou lembrar de um detalhe que eu lembrei da nossa reunião aqui. Camila, você esquece faturamento. Eu quero saber você como pessoa, cabeça. É diferente? A visão clara que você disse. Desde aquela nossa primeira reunião, né? Que você falou assim, não, pera, eu não tenho como continuar. Que loucura isso! Em 3 meses, eu saí de 2 vínculos, consegui organizar a minha semana, que, né, de manhã eu estava numa cidade, à tarde eu estava na outra, eu consegui organizar, e eram todas coisas que já estavam na minha cabeça. Mas me faltava um direcionamento e a coragem de pôr na prática. Então, em 3 meses foi uma diferença muito importante. Na mentalidade e na prática também. E é o que eu falei pra Ju. Por que ela conseguiu fazer, Ju? Porque juntou tudo que tira a pessoa da procrastinação. Juntou desejo de mudança. Ela só entrou na Empreendedoc porque ela tinha desejo de mudança, senão não deixa entrar. Segunda coisa que juntou, conhecimento. Agora ela se sente segura, porque ela tem conhecimento. Ela sabe, tá aprendendo sobre gestão. Ela consegue arriscar ir para um consultório particular. Ela tá aprendendo. A gente tem medo do desconhecido. Se eu falar para ela dar uma aula de urticária, de melasma, ela tá tranquila. Se eu falar para ela dar uma aula de alterações do potássio no elétron, ela fala, pô, deixa eu dar uma estudada aqui. Ela é dermato. Então, demanja, né? Então vou pegar outro exemplo, sei lá. E manifestações do citoesqueleto na... Então, assim, desejo, é conhecimento e é o ambiente, Camila. Não foi só eu, não foi só a reunião, é o ambiente. Você tá lá e você vê a G mandar um depoimento. Puta, fiz isso, você quer. E o alinhamento, né? E você vê... A primeira coisa são os outros mentorados, porque você vê e fala, meu Deus, olha o lugar que eu tô, eu preciso acompanhar esse povo todo aqui. Então, isso é uma coisa muito importante. E a segunda coisa é o serviço de vocês, assim, o tanto que vocês entregam. E as entregas são importantes, o conteúdo da entrega é importante, mas a frequência da entrega é muito importante, porque dá um desânimo na terça, na quarta de manhã tem entrega, você já recebe uma injeção de ânimo. Dá um desânimo na quinta, na sexta de manhã nós estamos lá outra vez. Então, é uma coisa muito contínua, que mantém a gente... olhando pra frente, preciso fazer alguma coisa. O que eu vou fazer agora? Eu, né, até mando mensagem, falei, e agora? O que eu faço? Acho que eu parei um pouquinho. E aí, vamos lá, né? Então, isso é muito poderoso. De ânimo muito, sabe muito que recentemente frequente. Entrou uma mentorada e ela veio de outra mentoria até, e ela performou bem, ela tem um consultório de sucesso.
E ela me ligou, acho que foi a venda mais fácil que eu fiz na minha vida, assim. Ela me ligou, a gente estava na Marginal Pinheiros, ela me ligou, até estava dirigindo, nem sei porque você estava dirigindo aquele dia. E eu estava do lado, ela me ligou e falou assim, Neto, eu quero entrar na Empreendedoc. Porque falaram que você serve, que você é incrível. Daí aquele papo, né? Eu falei assim, mas ela falou assim, mas me conta um pouco quais são as suas dificuldades. Eu quero entender o quanto eu vou conseguir te impactar. Não vendo por vender, eu quero saber se eu vou conseguir te ajudar, né? E ela falou assim, eu tô bem. Tô super bem. Só que eu fazia uma mentoria e eu saí da mentoria faz 6 meses. E aí eu perdi completamente o norte, a energia, a visão. E eu afrouxei. Eu parei de oferecer, eu parei de crescer. E eu estou estagnada. E não é que eu preciso aprender, nem sei dizer o que eu preciso aprender com você. Eu sei que eu preciso estar dentro. E é engraçado que ela entrou. Eu tô falando da Renata, endócrino. Você percebeu? Ela entrou e ela tá explodindo de novo. Ela me deu um depoimento essa semana que eu nem postei, mas que bizarro o que ela tá fazendo. E assim, acho que eu fiz pouquíssimo. Lógico, tem todas as entregas da semana, deve estar aproveitando ali. Mas poucos apontamentos. Ela precisava da energia do ambiente, de ver médicos de verdade fazendo. E ela tá junto e acontecendo. Isso move. Só quem tá dentro sabe, né? E você tem, né, Oi? Você diminuiu um pouquinho os psicotrópicos também. E é engraçado que a G gravou o podcast hoje, a G falou uma coisa que você falou, G, eu nunca vou esquecer. Você falou, acho que no Empreendedoc Day você falou isso. Você falou um termo que eu guardei no meu coração. Gente, pra quem não sabe, a G, ela assiste a Empreendedoc anotando no tablet dela. E ela anota no tablet, só que é um negócio lindo de ver, sério. Depois você mostra, G. É um negócio, ela faz uma anotaçãozinha toda colorida, toda entrega, Gabriel. Mas sai um dossiê do que eu falei, mas de uma forma muito linda, visual, assim, sabe? E ela dá isso, generosa como é a pessoa, né? Os valores pessoais, ela não guarda pra ela aquilo. Gente, é um negócio pronto. Quem não assistiu a entrega, lê aquilo e fala, meu Deus, tá resumido. E generosa como ela dá pra ir. Todo mundo ama aquilo, a gente brinca que eu tô lá pregando e ela é Mateus fazendo o nosso testamento. E ela é Mateus anotando tudo. E ela falou um negócio da Empreendedoc que me marcou muito, G. Ela fala assim, a Empreendedoc não é um clube de mentorias. Ela é um movimento. Ela é um movimento. As pessoas lá dentro vivem a marca, né? Vivem o propósito mesmo, sabe? As pessoas se adoram, se ajudam, saem pra jantar. Isso é muito legal. Tipo, eu acabei até brinquei, o WhatsApp tava bombado. Nem sei o que aconteceu lá dentro, mas alguma coisa aconteceu hoje. Tem, sei lá, milhões de mensagens, não consegui ler, mas alguma coisa grande aconteceu. Alguém pediu alguma ajuda. Normalmente, se alguém pediu uma ajuda ou fez algum comentário, todo mundo tá. Massa. E só complementando a Ká, né, que ela tem essa força e esse alinhamento de casal, tá com seu marido pra, te dar esse suporte. Você tem uma neném pequena, né? Então, você vê que tudo alinha, que foi o que a gente falou, de momentos profissionais diferentes, aí de momentos para cada um e depois ficar. Então, é muito bom você estar aqui também. Show de bola. E aí, perguntas? Vai, Ju e Paty. Pergunta prática. Boa. Eu tenho pergunta sobre secretária. Pode fazer? Cabe? Claro. Então, eu atendo no consultório, meu marido, meu cunhado, e tem alguns médicos que alugam sala. E a gente tem 2 secretárias, agora está entrando uma nova. E eu tenho uma secretária minha, online, que é só para mim. Porque essas que eram 2, né? Era muito trabalho, muita coisa ali. Só que eu preferia ter uma presencial que eu consigo conversar com ela ali. Como está entrando essa uma a mais, eu queria saber como que eu posso fazer essa transição devagar para saber se ela tem esse perfil da que tá para eu tirar online e ficar com uma mais. Tá. Você tem uma assistente pessoal que cuida da sua carreira, do seu consultório online. E aí você está contratando uma física. Da minha agenda. Da sua agenda. E você está trazendo uma pessoa física agora. Não só para mim. Para a clínica. Para a clínica, mas é uma a mais. Então, teria espaço para ela fazer o meu. Olha, eu vou te falar uma coisa. Assim, é muito delicado o que eu vou falar. Porque, obviamente, eu não estou no seu negócio, né? Eu até me sinto um pouco inseguro de trazer essa visão para você, porque eu não sei detalhes dos seus negócios, você não está dentro da mentoria, assim, eu não conheço. Exatamente, tenho um pouco de insegurança de trazer uma visão, uma percepção errada. Mas eu tenho uma noção real de quem você é e de que lugar você tá, porque eu te conheço. E conheço as pessoas que te conhecem. Eu acho
que se você trouxe alguém para dentro, pro espaço físico, porque eu imagino que tem uma necessidade ali de papel físico, sei lá, que é porque eu posso de concierge, que é por causa da carga horária, da agenda de escala de médicos que estão crescendo, tem outros parceiros ali dentro, então... A gente ia tirar uma dela, e aí acabou que a gente optou por ficar com as 3. Não, eu entendi, mas qual foi a necessidade da contratação da pessoa física? Esquece a sua online. Qual foi a necessidade? O que motivou a contratação da terceira pessoa? A gente tinha 2 pessoas, uma delas saiu. Ah, tá. Aí essa uma falou, minha irmã pode tapar o buraco. E a irmã veio até a gente achar uma outra, e ela é super novinha, 20 anos, super crua. Ficou e deu certo. Mas que, assim, em 2 semanas ela pegou bastante coisa e tal, e aí nisso a gente foi procurando outra pessoa, e aí apareceu uma que tem um perfil muito... Ela fala muito bem, ela é super agradável, super empática. Só que a outra é super mão na massa. Tá bom. Então a gente falou, putz, talvez dê pra ficar então com as 3. Uma terceira, tá bom, mas assim, vocês não estão contratando só porque ela é simpática, porque ela é boa. Não. Vocês estão contratando porque a clínica tem uma demanda, alguma coisa que você quer. Toda vez que você vai contratar alguém, você tem uma necessidade, né? Da venda Então, mesmo. Qual que é a necessidade de trazer a terceira pessoa? Isso que eu quero saber. Não, a necessidade dela é a venda. Né? A terceira pessoa tentando pra fazer vendas. Tá. Fazer vendas no conceito... Desculpa eu sabatinar aqui, mas só pra entender, pra te dar uma resposta melhor. A terceira pessoa que tá vindo como vendas, em que setor de vendas ela tá entrando? Só pra eu entender melhor. Ela é um setor de vendas do tipo, ela vai fazer fechamento? Ela vai fazer follow-up? Então, que é? Fechamento, follow-up. Fechamento e follow-up. Então, vocês identificaram que fechamento e follow-up, e eu adoro, fico feliz de alguém ter visto essa visão em clínica, que fechamento e follow-up, um setor de vendas é importante para sua... Eu fico até inquieto aqui. Que é um setor de vendas que é importante para sua clínica. É isso? Esse é o cenário? Então, eu não trocaria online. Porque você tem grandeza, você tem volume, você Mas eu teria 2, então? Mas eu treinaria essa para... Porque aí, ela não faz o meu fechamento. Entendeu? Não, mas peraí, a pessoa... Eu não trouxe a online pro físico. Eu sei, eu entendi. A online tá cuidando da sua agenda. Ela faz follow-up vendas pra você? Faz mal e porcamente. Então pronto, é isso. Mas ela cuida bem da sua agenda? Hã? Ela cuida bem da sua agenda? Cuida. Então, você tá delegando habilidades distintas. Você tem uma demanda de agenda, pelo que eu imagino, pelo que eu conheço da sua história, que é superficial, mas eu conheço alguma coisa, que é uma agenda boa. Você é uma médica conhecida, uma médica boa, tem agenda cheia. Então, a empresa estava precisando de uma outra coisa. Se você tirar essa online que cuida da sua agenda, você não contratou a outra para fazer serviço da sua agenda. Você está contratando outra para um cargo que a clínica está precisando. Que é follow-up, que é vendas, etc. Você vai sobrecarregar o time e vai cair a qualidade de uma coisa que é muito importante, que é a sua agenda. Que eu imagino que é a força motora maior da clínica ali. Então, pelo que eu entendi, se vocês trouxeram a terceira pessoa por necessidade, significa que cabia 3 pessoas e online. Entendeu? Você não tá entrando na terceira pessoa, não entrou. Você fala assim, não, eu tô trazendo uma pessoa para cuidar das agendas e vendas. Significa que na online perdeu sentido, mas não é o que você me trouxe. Não, mas eu acho que ela consegue fazer isso. Você acha que com a terceira pessoa ela vai dar conta de tudo? Também de fazer a sua agenda. Cuidado, isso, porque Paty? assim, é muito... Ô, Paty, é muito valioso. Essa presencial, você acha que ela vai dar conta de cuidar também da sua agenda, além da dos outros médicos? Vai dividir ali o trabalho Então, eu queria saber como que eu vou fazendo isso para saber se vai dar conta, entendeu? Eu não quero tirar já de cara online. Como que eu vou passando isso para essa terceira? Você, assim... que aí eu acho que você vai ter 2 canais de agendamento, né? Mas aí eu não passaria o agendamento para ela por enquanto. Faria só o resto para ver se vai bem, o fechamento, o follow-up, o pós-consulta. A minha preocupação está anterior a isso, na verdade. A minha preocupação é se tem necessidade. Se tem necessidade da online, se tem necessidade de demitir a online, se tem necessidade, se a outra... A minha preocupação é a necessidade. Porque o treinamento, a capacitação do time é um outro processo. Você pode delegando funções aos poucos, supervisionando os resultados, fazendo junto, acompanhando, tudo bem. A minha preocupação quando você me trouxe isso, porque eu conheço um pouco da sua história, é que você pode perder muito se você perder o cuidado de alguém olhando só para sua agenda. Esse papel é muito importante, gente. Um médico que tem uma performance boa como ela, ter alguém olhando para a sua agenda, eu tô falando de olhando para a agenda, não é só fazer agendamento, gente. É relacionamento com o paciente, é vencendo objeção. É venda também, né? Uma primeira venda ali, né? Ele é muito impactante no resultado do médico. Esse papel da online
Não sei se ela faz bem feito, mas é muito impactante no seu resultado. Para tirá-la do jogo, já que você contratou uma terceira por necessidade, né, por luxo, tenha certeza absoluta que as 3 que vão ficar vão fazer muito bem feito esse papel que ela tem feito. Entendeu? Porque às vezes a gente tá pensando em economia de empresa, e tá tudo bem pensar em economia da RH. Eu pensei de estar perto, dela estar ali comigo. Eu entendeu? entendo também. Ó, isso faz sentido. Lógico que o treinamento presencial é muito mais valioso. Mas performa. Se você tiver uma regularidade de reuniões regulares com a pessoa que é online, também vai performar. Você consegue vender uma cultura de empresa para alguém online. É mais desafiador. Mas consegue. Se o desafio... Aí a gente tá mudando o papo aqui, entendeu? Se o desafio é porque ela é online... de novo, volta para a necessidade. Você precisa de alguém? Se o desafio é online, então todo mundo tem que ser presencial. A questão é, você consegue sobreviver sem uma pessoa cuidando da sua agenda? Porque você colocou uma vendedora na clínica? Você não colocou uma pessoa de agenda, você colocou uma vendedora. Vendedora de follow-up. Por isso que eu perguntei, que tipo de venda? Então, eu acho que, cuidado assim. Primeiro, vamos limpar aqui. Primeira coisa, qual é o seu objetivo com cada cargo? Qual é o objetivo com cada cargo? Qual que é a habilidade de cada pessoa que está lá dentro que você vai delegar? Elas dão conta de tudo? Cabe para elas tirar serviço de uma que está determinado isso com habilidade para outra? E ela vai dar conta disso? Você pode testar. Isso sim, aí sim, você vai testando ao longo do tempo para tirar da outra. Esse é o exercício. Quando você me passou o cenário, não era. A gente tinha 2 funcionárias que dão conta de uma clínica inteira, que tem outros médicos. Estou precisando de uma terceira para fazer follow-up e fechamento. Que é um cargo poderoso. E a gente tem uma outra fazendo... Então, são cargos distintos. Entendeu? Então, você também precisa da pessoa da agenda. Cuidado. Agora, a pessoa do follow-up vai dar conta? Ela vai fazer follow-up só o seu ou vai fazer follow-up da clínica inteira? Tudo isso com muito cuidado. Então, às vezes é uma economia que você pode perder muito. Assim, não, eu quero dizer para você, para resumir, não negligencia, não tira a importância desse cargo de agenda. Não é pouco. É muito. É muito, muito, muito. Porque, gente, um processo de consultório, de prospecção, né, o tal do funil, demora muito para esse paciente, anota aí, demora muito para esse paciente aparecer no seu WhatsApp. Ele percorre um caminho longo até chegar nesse WhatsApp. E esse caminho, ele tá cheio de buracos, tá cheio de outros caminhos que aparecem, muitas tentações. Significa o quê? Concorrências, preços. Então, são vários e vários caminhos que ele percorre até chegar até você. Quando ele chega, gente, é muita... Quando esse WhatsApp toca, quando esse telefone toca, é muito desperdício você não conseguir pegar aquele paciente por falta de qualificação. Porque o mais difícil é o anterior, é trazer ele para o WhatsApp. É o tanto que você investiu em Reels, tanto que você investiu em posicionamento, aqui o que você fez hoje para aprender. Tudo isso é investimento, tudo isso é custo de aquisição do cliente. E esse cliente bateu no seu WhatsApp e você perder, porque não tem uma pessoa capacitada para receber, para converter, é a parte mais barata. Posso falar grosseiro aqui? Ninguém tá... Tipo, esses 2.000 de salário, 3.000 de salário que você tá pagando, é a parte mais barata do funil. Entendeu? Então, cuidado para pensar nesses 3.000 de salário. Tudo bem se a outra der conta. Mas quando você me passou, a sua empresa precisa de uma contratação por um serviço que está defasado. Aí a outra vai dar conta do serviço defasado. E mais isso. Entendeu? Essa é a visão que eu quis te trazer. Tá bom. Ajudou? Acho que eu salvei um emprego agora, né? De quebra... De quebra, salvei o emprego. Eu acho que o anjo da guarda, essa pessoa do meu lado, não deixa ela me demitir, não deixa ela me demitir. Eu posso completar aqui com uma dica de quando a gente vai contratar um funcionário? Pode. Quando a gente vai contratar alguém, a gente tem que ver 4 coisas nessa pessoa, que a gente fala que é o LAT. Então, o funcionário, a pessoa tem que ser leal, ambiciosa, treinável e ter iniciativa. Então, essas 4 características são super importantes na hora que você for contratar alguém. Boa. E o importante é o que eu falei. A primeira coisa para contratar alguém é clareza do que você quer com aquele cargo. Tem que estar muito claro e transparente o que você quer com aquele cargo. Senão você não consegue... Primeiro, você não consegue nem exigir. Você não consegue nem cobrar. E segundo, que a pessoa não consegue executar. Então, por que você quer o cargo? Qual que é o objetivo? Qual que é o princípio? O que tá em jogo, entendeu? Tem mais?
Ju, vai lá. Preciso levantar? Só uma coisa, isso aqui tá certo? A gente passou só 3 minutos? O que é isso aqui? Não. Tem uma hora. Já passou 1 hora? Caraca, vamos acabar, vai lá. Pode continuar, se quiser. Neto e Thaís, primeiro eu quero agradecer pela oportunidade que vocês deram ao grupo de estar aqui hoje, né? Eu e a Sara, que é uma amiga, dermatologista, parceira com quem eu trabalho. E acho que era imprescindível apresentar vocês a ela. Eu acho, porque a gente trabalha juntas. Eu quero também que ela cresça. E vamos talvez crescer juntas. Acho que é um pouco disso. A outra coisa vocês sabem o porquê que eu estou na Empreendedoc e por quem eu também estou na Empreendedoc. E os meus valores. E acho que essa pergunta vai um pouco indiretamente para me ajudar, mas também o que eu faço, porque eu dou um curso. E em 2 meses eu vou começar uma nova turma. E eu tenho uma parte da aula que eu dou do curso, é um curso de cirurgia dermatológica. E eu explico, né, como que é a abertura de uma clínica. E eu tenho alguma experiência, já tive, vocês sabem um pouco disso, com experiência em relação a como começar o consultório, mas é a parte prática. Vamos lá. Eu sei dizer para o que o médico vai precisar de sala, cadeira, vigilância, bombeiro, prefeitura, saneamento, um monte de pasta, planilha. Isso eu sei. Agora, a outra parte eu tenho muita dificuldade. E eu pego muitos alunos, assim, ou recém-formados, ainda que ou não fizeram residência, ou a primeira pós-graduação. E sempre é uma pergunta que eles fazem, né? O que é preciso para abrir o consultório? Só que eu só dou uma parte. A outra parte de vocês. E estava na comunidade um aluno, acho que terminando medicina, e falando que estava se propondo a fazer uma residência. E ele perguntou o que eu preciso para começar a empreender, a ser médico de verdade. Boa. Então, esse é o meu questionamento, um pouquinho para vocês dois. É uma excelente pergunta para você, inclusive, levar, porque é um grande ensinamento para você propagar. Assim, Com certeza. Posso só contar uma história antes, rapidinho? Ju, você está perguntando, eu estou te ouvindo e eu estou muito feliz que você está aqui. Eu sei que você gosta da Empreendedoc, você tem um propósito lindo. E a gente comentou hoje muito sobre o negócio dos acordos de esposa, do apoio em silêncio. A Thaís está junto. Eu vou te contar uma história que você não sabe. Agora você conhece a Thaís e viu o suporte que ela me dá, quanto é importante. Eu vou te contar uma história que você não sabe. Quando você quis entrar na Empreendedoc, eu estava num lugar com a Thaís. E eu saí daquele lugar... Não tô, pelo amor de Deus, te cobrando disso. Eu faço isso aí porque é importante pra mim demais isso. É meu propósito de vida. Eu saí daquele lugar, sabe do que eu tô falando? Sei. Eu saí daquele lugar exatamente pra te atender. E eu fui te atender pra entender sua necessidade, entender aquele processo que você sabe da entrada da Empreendedoc, pra entender o quanto eu ia conseguir te ajudar, etc, etc, etc. E aí a conversa tava boa, eu tava te conhecendo e eu me perdi no horário. E eu deixei passar uma coisa muito importante pra ela. Né, amor? E isso é como é importante isso, Ju, porque a gente tem um acordo, tá tudo bem, entendeu? Ela sabe que eu tava fazendo isso por um propósito que a gente tem, que é nascer, que é ajudar o outro, etc, etc. Foi muito legal, né? Foi muito importante. Obrigada, tá? Desculpa. E eu que tive que agradecer a esposa do Gabriel hoje, que deixou o cara do aeroporto. Imagina, né? Zero. Você reforça mais o motivo para eu estar aqui. Assim, é muito mais importante para mim isso, porque é isso que você começou desde o início, a mentalidade. E escutar que alguém estava numa outra mentoria, que tem um conhecimento, mas que não tinha essa proximidade, essa empatia, essa conexão que vocês têm. Eu comecei a reunião com o Neto falando, Neto, eu odeio esse negócio de mentoria, eu odeio essa palavra coach, eu não suporto, eu sou totalmente descrente e ainda desvalorizo quem faz. É verdade. Eu comecei falando isso. Então, assim, hoje, assim, eu tô muito feliz. Eu tive uma mudança, acho que em 3 meses, acho que entramos juntos, entrei no final de novembro e falei, vou começar em dezembro, que agora eu falei, não posso. Agora, eu quero entrar, mas me dá uns dias. E eu mudei a mentalidade. Mas, assim, totalmente. Em casa, a minha irmã viu diferença, a minha sobrinha viu diferença, meus amigos viram diferença. E eu acho que isso é o mais importante. Era isso que eu precisava. Talvez não seja bater os 6 dígitos. Sim. Porque talvez o meu objetivo nem seja esse.
Depende, porque cada um tem um objetivo. Quando a gente entra aqui, cada um tem um objetivo. Sim. Se eu ficar muito feliz, por exemplo, vendendo um full produto, vendendo mais curso, que é uma coisa que eu amo, que é dar aula, talvez esse seja o meu objetivo. É Sim. isso. Então, assim, acho que cada um tem o seu lugar ali. Sem E dúvida. todos são abraçados. Não é só quem quer chegar nos 6 dígitos, né? Não é só quem quer, às vezes, não chegar aos 6 dígitos, mas ter mais tempo pra família, pro marido, pro bem-estar, pra qualidade. Às vezes é isso, o gente. cliente cada um. E tá todo mundo na mesma mentoria. São todos empreendedoc. E eu falei outro dia pra Sara, tem gente que é dono do hospital, tem gente que é dono de clínica que tem 15, 20 médicos. Porque Tem parece gente que a com gente vai... 70 médicos lá. E foi o que aqui a mesmo G em São falou. Paulo. E foi o que a G pontuou, né? Os 6 dígitos é só um número. Na verdade, os 6 dígitos está ali só para constar, para você ter um número anotado. Na verdade, é todo o processo e todo o crescimento que esse processo gera. Todo o crescimento que esse processo gera, você como pessoa, né? E para você se realizar e encontrar sua felicidade, né? Ô, Ju, mas deixa eu te responder, porque isso é muito valioso para você levar para os seus alunos. O que vocês precisam para montar um consultório? Tem algumas coisas que são inegociáveis para você ter um consultório de sucesso, para você começar um consultório. A primeira delas, que eu falei que é ponto de comum das pessoas de sucesso, ter clareza do público-alvo. Você tem que passar isso para esses alunos. São pessoas que estão se formando agora, eles têm que ter noção disso. Que você não monta um consultório para qualquer um. Você monta um consultório para aquela pessoa que você quer atender. E isso muda tudo. Muda a secretária que você escolhe, o número de secretárias que você vai ter, o estofado que você vai usar, o uniforme, a sua postura, o seu comportamento, papelaria. Tudo muda em cima de quem você quer atender. Então, a primeira coisa é definir quem você quer atender. Por isso que o médico erra muito. Vou começar a atender convênio para depois ir para o particular. É um atrito. Eu fiz isso. Isso eu estou ensinando porque eu fiz errado. Entendeu? É um atrito para mudar. É difícil, é uma mudança muito grande. Então, público-alvo definido. Segunda coisa que é inegociável para você ter um consultório particular é secretária. Secretária, de novo, eu gosto de bater nessa tecla, muda completamente o resultado de vocês. Neto, eu não tenho o menor dinheiro, eu tô atendendo um paciente por semana, então você vai ser a sua secretária por enquanto, mas você vai ter uma secretária como secretária, que venda como secretária, que se comporte como secretária, e vai ser ótimo para você passar por essa etapa, porque você vai criar casca para quando você tiver alguém para treinar, que é a fase dela ali, você já passou por aquilo, porque só sabe ensinar quem fez. Eu só posso ensinar gestão de consultório porque eu tenho 15 anos que eu sou dono de um consultório. Eu faço gestão de um consultório grande. Tem muita gente que ensina dicas construtivas e nunca construiu nada. Terceiro ponto, então, público-alvo, secretária. Eu não arriscaria demais, nunca arriscaria nesse terceiro ponto, que é contabilidade. Contabilidade é um ponto muito delicado, gente. Se você erra, você prejudica o seu CPF, não o seu CNPJ. Uma coisa é você arriscar um CNPJ que está nascendo, outra coisa é você arriscar o seu CPF, sua família. Então, contabilidade eu jamais arriscaria. Faria com gente orientada, que está acostumada com saúde. Não faria em robô, plataforma. É um dinheiro muito bem investido, secretária e contabilidade. Tá? Então, para mim, esses são os 3 pontos iniciais. E vou colocar um quarto, que vai mais para a parte administrativa, mas que é prontuário eletrônico. Porque, puxa, não dá para gerir uma clínica sem dados. Não dá para gerir uma clínica sem indicadores. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E indicador, ele muda jogo. Para tomar uma decisão de comprar um laser, para tomar uma decisão de contratar uma secretária, você precisa ter controle dos seus indicadores. Então, para mim, são esses 4 pontos fundamentais para nascer. E se eu puder te ajudar, Ju, eu te faço com o maior carinho. Você pode, inclusive, espelhar o que tá lá. Pega o que tá lá e espelha. As pessoas, Neto, mas eu posso pegar a sua aula e dar igual? Por favor. Só que aquilo ali não é um segredo, não. Aquilo ali é para propagar a luz para todo mundo. Eu ensinaria para esses alunos que estão começando, além de tudo isso, além da técnica cirúrgica, que eu sei que você é fera de cirurgia dermatológica, eu ensinaria prospecção de pacientes. As pessoas precisam aprender como botar a gente na agenda. O médico acha que prospectar paciente é fazer post na internet. Não é só minha equipe de marketing está aqui, né? Acho que eles se arrepiam nessa hora que eu falo. Mas assim, não é só isso que bota na agenda. Nem é o primeiro, nem é o mais rápido. Eu ensinaria prospecção de paciente. Eu ensinaria para esses alunos, colocaria na sua formação prospecção, colocaria alguma noção de treinamento de secretária, colocaria uma boa noção de vendas. Essas pessoas estão aprendendo técnica cirúrgica, eles vão se formar excelentes cirurgiões porque vão estar do seu lado, só que se eles não souberem oferecer o trabalho deles, ninguém vai comprar. E aí eles vão cair, e os pacientes que aparecerem na frente deles vão cair na mão de um picareta, uma pessoa ruim, porque eles não souberam vender para ele.
Então não adianta ter uma técnica cirúrgica perfeita se eles não conseguirem oferecer o serviço para eles. E alguma noção de gestão de indicadores. Eu acho que isso aqui dá uma formação básica fundamental para o médico. Prospectar, secretária, vendas e gestão de indicadores. Desculpa. E a quinta, inteligência emocional. Mentalidade, inteligência emocional. Inteligência emocional. Tolerar agendas vazias, né? Ter estômago. O processo. Ter o processos. Isso aí também é ouro. Porque, gente, todo começo é difícil. Eu pulei essa questão de mentalidade, porque eu sei que se você for ofertar, se você for falar, é uma coisa difícil de passar pros outros. As pessoas não compram. Você fala, entra na Empreendedoc, que ali é um ambiente de mentalidade, não sei o quê. Ah, legal, hein, Netão? Mentalidade, papinho, velho. Me mostra como é que meu consultório vai crescer. Esse papinho velho, não, de coach aí, me fala qual que o consultório vai crescer, não é isso que vocês pensam? Então, assim, porque as pessoas não compram a mentalidade, mas você tem que colocar isso na sua entrega. Porque uma coisa é o que a pessoa quer, outra coisa é o que ela precisa. Então, não comunica isso na sua venda para o seu mentorado, para o seu aluno, mas entrega muito isso. Porque mentalidade é muito, muito jogo. Eu trouxe uma mentorada aqui hoje, que sentou nessa cadeira para contar como fatura 6 dígitos, como ela fez 100 mil de consultório consistente depois que entrou no Empreendedoc, nananana. E se você ver, toda vez eu apertei, esperando ela falar, me fala qualquer coisa de gestão, ela só falou mentalidade, ambiente, mentalidade. E eu falei assim, puta merda, as pessoas estão ouvindo, estão achando que... Palavrão de novo. De novo. Putz grila, as pessoas estão ouvindo, vai achar que lá é um negócio só de mentalidade. Mas é porque é muito importante. É muito de mentalidade, tem muita... Eu ensino muito isso, porque eu sei que... muita técnica, gente, muita técnica. A gente escreve o tempo inteiro, né, gente? Imagina, você já viu essas anotações. Eu não consigo acompanhar, preciso ser chala de novo. Não precisa, ela tá anotando tudo. Então, mas porque é diferente. Eu anoto a sua fala. Eu quase transcrevo. Eu falei, vou comprar um IA pra transcrever. Vai, Cláudia. Dá um aplaude pra ela. Eu tenho que escrever, desculpa, gente. O meu cérebro funciona com a escrita. Então esse negócio de as minhas palavras é engraçado. Tem mentorado e fala assim, Neto, eu queria... O André, sabe o André Vascular? Ele falou, Neto, eu queria botar um ponto no meu ouvido e ficar com você o dia inteiro. A hora que eu sentar na frente do paciente, eu te ligo. Te pagaria quanto for preciso. Aliás, o André... Ele vai continuar, ele vem em outubro, já continuou. Ele falou assim, eu botaria um ponto no ouvido e eu ficaria com você, cara. Você me fala como é que fala. Porque quer ouvir a palavra, assim, do jeito que fala. Mas é interessante isso. Boa. Imagina. Mais perguntas? Aí começou, o pessoal começou a se animar agora, hein? Vai, Eli. Bom... tá ligado pra gente, mas não pra vocês. Então tá bom. Eu sou a Eli, né, Eliana, sou pediatra neonatologista, estou com vocês desde novembro. E a pergunta que eu queria fazer para vocês é meio pessoal, no sentido de... E quando as coisas não vão bem, né? Quais são, assim, aquele momento de recálculo de rota, a inteligência emocional para a gente persistir e não desistir antes da hora, né? Como você contou um pouquinho da sua história, aquele momento do aplicativo que você falou, não, peraí, daqui para frente, não. Como que eu faço para a gente não desistir de chegar ali no ponto do nosso sonho? Assim, quando as coisas não vão bem, e elas normalmente vão ter várias e várias vezes que isso vai acontecer, porque empreender é isso. Então a primeira coisa é já começar a se acostumar com a ideia, tá? Estabilidade não existe. É uma frase ali do Flávio Augusto. E quem empreende é real. Estabilidade não existe. Se a gente relaxa, a gente cai. Não é? Empreender é com certeza saber que você vai passar por baixas. Às vezes, semanalmente a coisa muda, diariamente a coisa muda. Isso faz parte. Então, o primeiro passo é você admitir isso. Parar de lutar contra uma coisa que não tem como você vencer. Vai acontecer. Eu gosto muito, em momento de baixa, eu tenho uma sequência na minha cabeça. E acho que a gente tá fazendo assim, que a gente já tá meio que sabe o que eu vou falar. Eu tenho uma sequência clara na minha cabeça. E vários mentorados que estão aqui performando a G já me ligou em momento de baixa. Já me ligou em momento de baixa. E eu até lembro onde eu estava quando ela ligou, inclusive. Eu tenho essa memória fotográfica quando a pessoa liga onde eu estava. Lá no clube, na churrasqueira do Paineiras. O que acontece quando eu estou em momento de baixa? A primeira coisa, eu busco ter calma. Eu busco ter calma, achar a calma, a inteligência emocional, a calma para entender
que faz parte, que é isso mesmo que acontece. E eu busco também ter clareza se realmente é um momento de baixa. Porque não é incomum as pessoas interpretarem que as coisas estão indo mal e, na verdade, não estão indo mal. Assim, simplesmente é porque você ou não tem controle, nem mede, pra falar que tá indo em baixa. Ou segundo, porque é super esperado, você tá no momento de plantio. Tipo, a Camilinha acabou de começar comigo. Pô, se ela me ligar e falar, Neto, todo mês tá só crescendo, assim, alguma coisa tá acontecendo errada. Essa menina tá, sei lá, tá pagando pras pessoas irem, tá roubando. Tá roubando o paciente do outro. Entendeu? Então, será que não é normal? Será que não é uma sazonalidade? Será que é porque eu não acabei de começar? Será que é porque eu afrouxei? Eu tô em fevereiro. Você acha que eu tenho mentorado performando mal em fevereiro? Sim ou não? Sim. E por que tá performando mal em fevereiro? É por causa do carnaval? Carnaval, caramba. Não vem me culpar quem não tem culpa. A culpa é porque vocês relaxaram em janeiro. Relaxaram em dezembro. Tá refletindo no carnaval. Eu não venho com esse papinho velho pra mim, não, meu carnaval não é nada. Isso aí não é carnaval, não. Isso aí é frouxidão de dezembro e janeiro. E faz parte, tudo bem, foi uma escolha. Tirou férias. Então, calma, entende. É um primeiro passo. O segundo ponto que eu gosto bastante é de olhar pro espelho. É isso que você fez com a cabecinha, Gê, que você achou que ia falar? Eu gosto, depois eu quero ouvir o que você achou. Se não falar, você fala. Eu gosto de olhar pro espelho. Sempre em momento de adversidade, evento diverso, ou momento de baixa, eu olho pro espelho e falo, meu, o que eu não fiz bem? Onde que eu errei? Eu gosto de olhar pra onde que eu errei. Eu não gosto de achar culpados, de me apoiar sobre culpados. O que eu poderia ter feito melhor? Até na baixa tem coisas boas que você extrai. Na baixa tem coisas que você fez bem. O que a gente fez bem que não deu certo? E o que a gente fez mal que a gente tem que mudar? Então eu gosto de olhar pro espelho também. A seguir dessa sequencinha, que eu falei que é uma sequência, calma, confirma, olha pro espelho. Eu gosto de criar um plano de ação. Tá bom, eu não sofro por muito tempo e eu também não me iludo que as coisas vão mudar sem eu fazer nada. Esse é o grande erro do médico que não controla os indicadores da sua clínica. Porque ele chora o leite derramado. Ele vai chorar no final de dezembro, no final de fevereiro, que, putz, não foi bem o mês. Se você controla, você antecipa. A gestão de indicadores não é só bonita, não é só falar que você é empresário, não é porque você antecipa eventos. Então, assim, será que é um problema? Eu não sei, mas já estou esperto aqui. Eu falei essa palavra para algum mentorado essa semana. Falou assim, pô, Neto, fevereiro não foi tão bem. Eu falei, cara, pode ser que tá tudo bem, a gente não tem certeza se isso é um problema. Vamos ligar um farol sobre isso? Vamos começar a fazer um plano de ação em cima? Então eu vou lá, e crio um plano de ação já. Mesmo que seja extra. Putz, não era problema, mas pelo menos já fiz um plano de ação sobre isso. Então eu crio um plano de ação. Segunda coisa, outra coisa que eu faço na sequência, depois de criar um plano de ação, eu normalmente crio meta. Eu sempre, quem tá comigo sabe, eu sempre coloco meta, eu sempre coloco norte. Tá bom, eu quero melhorar. Melhorar quanto? Como? De que forma? Por quanto tempo? Minha meta smart, né? Uma meta smart. Específica, mensurável, alcançável, com tempo definido. E gosto de me comprometer com alguém sobre isso. Gosto. Eu trabalho, vocês sabem, eu trabalho dessa forma. Eu coloco um placarzão bem grande, eu falo pra ela. A gente teve uma passagem agora essa semana, a gente fez uma reunião com o Joel. E o Joel falou assim, anota aí. Daí a gente anotou. Uma meta. Meta vertiginosa. Ele falou, anota uma coisa que te dê tontura. Daí anotamos, uma coisa que dava bastante tontura. Daí ele falou assim, anotou? Agora olha. Ele falou assim, então pega isso que você anotou e aumenta. Daí eu fiz assim, na reunião. A Thaís estava anotando, eu fiz assim. Ele falou assim, eu quero isso aí, eu quero igual o Neto, coçando a cabeça. Né? Daí eu olhei pra aquilo lá, a hora que acabou a reunião, tinha um papel do meu lado. Com uma meta. Apostem, é uma meta bastante desafiadora. E aí, o que eu fiz com o papel? Você viu onde tá o papel? Vi. Onde tá? Tá no nosso quadro de metas. Peguei o quadro de meta, é isso que tem que ser feito? Então é meta dada, meta cumprida, eu não brinco com qualquer coisa que é séria. Eu peguei esse papel e preguei na televisão que tá embaixo do quadro. Falei, agora tem o quadro e tem um negócio novo pra fazer. Até dia 9. E aí criei um plano de ação. Pra aquilo. Acionei o que eu precisava. Fiz o que tem que ser feito. E alguém duvida? Quem me conhece, duvida que eu vou bater? Vou bater, gente. Já tá acontecendo, aliás. Tá bem perto já. Entendeu? Esse é o clima.
Agora quer acolhimento, mas vou deixar a Thaís fazer um acolhimento. Mas sabe um exercício... Falei a parte neto, agora vem a parte empreendedocas. Sabe um exercício que a gente faz quando a gente vai tomar alguma decisão importante ou traçar uma meta ou enfim, tomar atitudes mais vertiginosas ali, né? Passos de fé ali. A gente faz um exercício assim. Bom, no pior dos cenários, o que pode acontecer? Aí, por exemplo, no pior do cenário que a gente está, o que pode acontecer? O pior que pode acontecer no que a gente tem agora é a gente fazer o melhor mês das nossas vidas. Pô, então, bora, né? É claro, essa daí é ter uma coisa boa. Mas dentro do pior dos cenários, o que pode acontecer? Eu posso perder a minha casa, eu posso, sei lá, ter uma dívida de tanto, eu posso, né? Quanto tempo eu posso? Isso pode atingir a minha família de uma maneira que meus filhos vão passar fome. A gente faz esse exercício que aí, quando você já põe na sua mente o pior dos cenários e você vê que não é aquilo, um monstro de 7 cabeças, te dá mais coragem ali para seguir. Dentro também da instabilidade que acontece no decorrer do processo, né? Mas, claro, voltando, eu sei que está monótono a coisa da inteligência emocional, a gente tem que trabalhar todos os dias, gente, são todos os dias. A gente apaga incêndio todos os dias, todas as horas. Eu costumo brincar hoje, que eu acordo e falo, vamos ver quantos incêndios eu vou apagar hoje. E eu vou empolgada. E vou te falar uma coisa, quando a gente passa pelo desafio, você sai se sentindo forte, corajosa, né? Você fala, nossa, tá vendo? Consegui. Então, às vezes, a gente traça monstros na nossa cabeça, tem que ver se é coerente com tudo e o que está em jogo ali, entendeu? Uma coisa que eu não falei, Eli, que eu acho que é muito importante em momento de baixa, e isso falta muito pro médico e pro ser humano de forma geral, é ter um referencial. Você precisa de um referencial. Todo mundo precisa. Você precisa de alguém, ou alguma coisa, algum lugar que seja um porto seguro. Entendeu? Que seja um porto seguro, que você possa acessar nesses momentos. O que essa pessoa faria se estivesse no meu lugar? Se você não conhece essa pessoa, você pode ler sobre ela, você pode ouvir ela falando no podcast, mas se você tá perto dessa pessoa, você pode perguntar para ela. O que essa pessoa faria no meu lugar nessa situação? Então, falta muito referencial, sabe? E referencial é norte. Então, acho que em momento de baixa, que foi a sua pergunta, usar. Por exemplo, você tá lá dentro, pô, tô em baixa, usa o ambiente, usa as pessoas, usa a mim, usa a Thaís. É para isso. Você escolheu um referencial, você escolheu um líder, uma liderança, um ambiente, que é um passo de fé que você também deu e que é muito importante. E falta, quando você não tem isso, quando você falta referência, você se perde, entendeu? Então, tem que usar também. Então, momento de baixa, além da calma, consciência, plano de ação, meta e tal, usa o referencial que você escolheu. Às vezes você não tem, então, às vezes você tem imaginário. Às vezes é uma pessoa que já faleceu, o seu referencial. Você tem que pensar, como é que ela se comportaria nesse momento? O que ele faria? Eu tenho referenciais que nem sabem que eu existo. Verdade, são pessoas que nem sabem que eu existo. Mas como é que ele se comportaria? Agora, tem referenciais que sabem. E tem referenciais que eu me aproximei para poder usar. E que, graças a Deus, consigo usar. Então, eu falei alguém lá fora, eu faço um mastermind com o Caio da MEV, com o Lapa, que é meu amigo. Eu tenho um grupo com esses caras, são caras que eu respeito muito e eu consigo bater um papo ali com eles. Eu tenho a proximidade do Joel. Hoje eu tenho uma proximidade imensa, se eu ligar agora ele vai atender nesse nível. Então, assim, eu consegui um referencial, um cara que é muito importante para mim. Então, eu busquei referenciais na minha vida que me dão norte e segurança em momento de baixa. E às vezes a gente não sabe o caminho. Eu botei uma meta de dezembro, voltando da África, e eu fiquei um pouco inseguro. Falei, cara, é uma coisa muito grande, né? Será que eu sei fazer isso? E eu fui perguntar pra quem? Pros meus referenciais. Eu liguei pro Joel e falei, Joel, eu queria bater um papo. Cara, eu botei isso aqui, cara. Qual que é o caminho? Entendeu? Qual o caminho? Porque ele faz. O que eu botei de meta, ele faz. Ele faz hoje muito tranquilamente. Então, se ele faz, ele sabe o caminho, né? Ele fez pra ele. Qual que é o caminho disso aqui, cara? Entendeu? Acho que referenciar é uma coisa importante. Gostaram? Temos? Show de bola, salva de palmas.
Esse é o Empreendedoc Podcast ao vivo com plateia e num formato diferente, com Q&A, perguntas práticas e reais de médicos de verdade. E eu tenho certeza que a dúvida de um é a dúvida de muitos. Então eu espero que tenha te ajudado. Aproveita e encaminha esse episódio para um amigo seu que tem uma dúvida que sabe que vai ajudar demais ele estar aqui com a gente. Aliás, para você que quer saber mais sobre a Empreendedoc, quer saber mais sobre os produtos que tem na Empreendedoc, se é para você, eu vou deixar aqui, minha equipe vai deixar um link na bio, na descrição desse episódio. Você entra em contato, o time comercial vai entrar em contato com você, vai entender suas necessidades. E se for para você, provavelmente alguém, ou até mesmo muitas vezes eu, vou entrar em contato contigo para saber se é o seu momento. Tá bom? Bora lá, porque esse tá entregue e vamos pro próximo. Vamos.